Deus, eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvamos e bendizemos ao nome do Senhor nosso Deus, por tudo que o Senhor Jesus tem feito para com as nossas vidas. Nesta noite nós já sentimos a presença do Senhor aqui nesse lugar. Jesus está presente, o Espírito Santo de Deus está presente aqui nesse lugar. E muito me alegro nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para agradecer a Ele pelo dia, pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, irmãos, nós estivemos diante da escola bíblica dominical, diante do 4º trimestre, e algo muito maravilhoso, com a qual tem aí o tema, até os confins da terra. E o versículo que eu quero ler nesta noite se encontra em Atos dos Apóstolos. Na verdade, são 2 versículos que eu quero ler com a igreja nesta noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo de número 2. Estamos aí, aleluia, alegres, irmãos. Hoje está iniciando a semana pentecostal na congregação do Pontal Alegre. E o tema da nossa mensagem nesta noite é a experiência pentecostal nos dias atuais. O tema da semana pentecostal lá do Pontal Alegre é bem parecido com esse. O tema de lá é avivamento nos dias atuais como no princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2, versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor Ele tem feito para com as nossas vidas. E até aqui, aleluia, eu me alegro pelo que o Senhor tem feito para com a minha vida. Aleluia, sou falho, sou negligente, mas as misericórdias do Senhor, ela tem sido a causa de me manter, aleluia, de pé diante dos caminhos do Senhor, fazendo somente a vontade do nosso Deus. Aleluia, que sabemos nós, irmãos, que não é fácil, tem que haver renúncias para permanecermos firmes diante, aleluia, da presença do Senhor. O tema aleluia, da mensagem desta noite é a experiência pentecostal nos dias atuais, irmãos, aleluia, e eu quero falar nesta noite, igreja do Senhor, que desde o princípio, desde o início, desde o livro de Gênesis, até o livro, aleluia, do profeta Malaquias, Deus usou todos os profetas, homens e mulheres, todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, homens ousados, homens a qual Deus usava, a qual eram cheios do poder e da glória de Deus, a qual o Senhor levantavam aqueles homens e mulheres, aleluia, mulheres sim, que Deus usou, aleluia, Débora, lá no livro de Juízes, também, queridos irmãos, eram cheios do poder de Deus, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós, igreja, aleluia, que nenhum deles até aqueles dias falaram em línguas estranhas. Eram homens cheios do Espírito Santo, mas que não eram batizados no Espírito Santo. Eram homens, aleluia, que não falavam em línguas estranhas, mas eram ousados por Deus. Eram homens que tinham a autoridade de Deus na sua
sua vida. E diz a palavra do Senhor lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo de número 3, aleluia, quando Moisés escreve aquele livro, ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, o fogo ele tem que iniciar-se, aleluia, diante do altar e vai, aleluia, diante da igreja do Senhor, mas ele não se apagará, porque a promessa de Deus é para a igreja do Senhor até os confins da terra nos últimos dias. E a palavra de Deus diz que o profeta Joel havia profetizado sobre, aleluia, o derramado Espírito Santo de Deus para com a igreja nesses últimos dias, como nós vemos lá em Joel capítulo 2, versículo de número 28, aqueles dias Joel havia profetizado e se cumpriu-se no Pentecoste, quando ele disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia, como disse o profeta Joel, sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão, aleluia, aleluia. O derramamento do Espírito Santo é para a igreja do Senhor nesses últimos dias, que quer viver o avivamento do Pentecoste. A palavra de Deus diz para nós, aleluia, que havia uma profecia de Deus, aleluia, queridos irmãos, e o profeta messiânico Isaías, ele profetizou a vinda de Jesus a esta terra, irmão Públio, aleluia, e também juntamente com ele, o Senhor, aleluia, o profeta Isaías profetizou que o precursor, o mensageiro, aquele que iria, aleluia, endireitar os caminhos tortuosos, como diz a palavra do Senhor, aleluia, João Batista, ele veio a esta terra, e ele naqueles dias, aleluia, ele estava batizando no Rio Jordão, aleluia, nas águas do Jordão, que era o batismo, queridos irmãos, e ele dizia: olha, logo após mim vem um que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse é o que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. João estava anunciando, aleluia, que Jesus viria, e era ele que iria batizar com o Espírito Santo e fogo, e nessa noite ele está presente aqui nesse lugar. Aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo está presente nesse lugar, e Deus havia dito: João, olha, João, aquele em quem tu batizar nas águas e ver descer sobre ele um pombo em forma de espírito, é o que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. No dia que Jesus foi ser batizado nas águas do Jordão por João, quando ele foi batizado, desceu sobre ele um espírito em forma de pombo, aleluia, e diz a palavra que quando Jesus saiu fora, brandou dos céus uma voz que dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. Foi cumprido-se a palavra que o profeta Isaías havia profetizado. Aquele que iria batizar com o Espírito Santo e fogo estava sobre esta terra. E diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo de Nazaré, ele inicia a sua caminhada, a sua trajetória sobre esta terra, e diz a palavra do Senhor que ele, aleluia, vai cumprir com todo o seu ministério, irmão Esterlândio. Ele escolheu 12 homens, aleluia, como disse o versículo a qual eu li, nesta terra, homens que tivessem pronto, preparado para anunciar a palavra do Senhor. Mas havia uma promessa. Jesus disse lá em Lucas 24, versículo de número 49, a qual diz a palavra do Senhor, aleluia, ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revertido de poder. A promessa de Deus ainda está de pé para a igreja nesses últimos dias, e a promessa é para mim e para você. A promessa que Joel fez, aleluia, naqueles dias, ainda está, aleluia, de pé para a igreja nesses últimos dias. E a igreja que quer viver o Pentecoste, que quer viver o avivamento nesses últimos dias, aleluia, só depende de mim e de você receber a promessa de Deus, porque o que batiza no Espírito Santo está presente no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia!
experiência pentecostal nos dias, aleluia, atuais. Diz a palavra do Senhor que havia promessa para com a vida dos discípulos do Senhor, havia promessa para a igreja, e que a promessa, aleluia, para a vida deles tinha que ser, aleluia, queridos irmãos, eles tinham que esperar a promessa do Senhor. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver que Jesus, após, aleluia, ter ressuscitado e passado os 40 dias, vai acontecer a ascensão do Senhor aos céus, aonde ele está se despedindo da igreja. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, aleluia, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, aleluia, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não, aleluia, como ele diz, não muito depois desses dias. A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos, esperando a promessa acontecer, estavam todos, aleluia, perseverando na oração, estavam todos esperando a promessa. Mas que promessa era essa? Eles não sabiam qual era a promessa que ia acontecer, mas eles estavam aguardando. Ali estava acontecendo a festa do Pentecoste, era 50 dias de festa, aleluia, e eles ali guardados, aleluia, dentro daquela casa, com medo de sair fora, de serem presos, mas estavam orando, eles estavam consagrando ao Senhor, esperando algo que Jesus havia prometido para a vida deles, assim como eu e você estamos esperando nesses últimos dias a volta de Jesus para arrebatar a igreja. Estamos esperando nesses últimos dias viver o avivamento pentecostal de Deus na minha e na tua vida, e aquele que batiza no Espírito Santo, ele se faz presente no meio da igreja do Senhor, à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, e que queira viver a experiência pentecostal nesses últimos dias. A promessa de Joel é para mim e para você, igreja do Senhor, mas só recebe quem busca, só recebe quem renuncia, só recebe aqueles que estão dispostos a renunciar ao mundo por amor a Jesus Cristo de Nazaré. Experiência pentecostal nos últimos dias. Diz a palavra que os apóstolos do Senhor, eles permaneceram, aleluia, juntos, esperando a promessa que Joel havia profetizado para com a vida deles, aleluia. Diz a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 32, versículo de número 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. É preciso esperar a promessa de Jesus, aleluia, na minha e na tua vida. Quando Jesus foi para a glória, diante da ascensão para os céus, e ele fez a promessa: esperem, aleluia, Jerusalém, até que do alto se derrame o Espírito. Aleluia. O que eu entendo com isso, igreja? Se os discípulos do Senhor fossem cumprir a ordem de Jesus sem o revestimento do poder, sem esperar a promessa de Jesus, eles seriam facilmente derrotados pelo nosso inimigo, porque eles não tinham poder e autoridade sobre as vossas vidas, mas eles esperaram a promessa. Se eles fossem sem a promessa, eles teriam sido derrotados, mas a palavra de Deus diz, irmã Ângela, que eles aguardaram a promessa, porque Jesus disse: não muito depois desses dias, ela irá se cumprir, aleluia. E a promessa é para mim e para você. Se você tem esperado a promessa do Senhor para com a tua vida, aleluia, continue esperando, continue perseverando, continue persistindo, porque a promessa é para aqueles que creem, a promessa é para aqueles que querem realmente servir a Jesus fielmente, aleluia, e levar a palavra dele e ser testemunha, aleluia, como diz a palavra do Senhor, até os confins da terra. Mas é preciso ter um revestimento para sair pregando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como bem diz a palavra do Senhor, experiência pentecostal nos últimos dias, aleluia. E diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, que os discípulos, eles esperavam, aleluia, ansiosamente. Eu quero citar um exemplo nesta noite, irmãs, aleluia, no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18.
A palavra do Senhor diz para nós que quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, aleluia, a carta aos Efésios, Paulo vai dizer: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas sejais cheios do Espírito Santo. Aleluia. Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Efésios, Paulo está incentivando, irmãs, aleluia, aquela igreja a se esvaziar de si, tirar aquilo que está impedindo, aleluia, deles ser cheios do Espírito Santo, deles receber o poder e a virtude de Deus na sua vida. Paulo estava incentivando aquela igreja a ser cheia do poder e da glória de Deus, que haveria de descer sobre as suas vidas. Ele diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, para pregar a palavra do Senhor. Seja cheio do poder e da glória de Deus, para louvar com unção e com graça. Seja usado pelo poder e autoridade do Espírito Santo, que há de vir sobre a vossa vida, e que você seja cheio do poder e da glória de Deus, que há de ser derramado para com a sua vida. Paulo disse: se esvazie de si mesmo, tira aquilo que está impedindo, aleluia, de você ser cheia do Espírito Santo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Experiência pentecostal nos dias atuais. Quando eu vejo Paulo incentivando a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, eu também olho para a carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está lá escrito, ele diz: não instigueis o Espírito Santo. Aleluia. Não sei se você está entendendo, quando Paulo diz: não instigueis o Espírito Santo, o irmão Vanus, ele está dizendo: não abandonem o Espírito Santo. Na igreja de Éfeso, Paulo estava incentivando a igreja a ser cheia do Espírito Santo, a se esvaziar daquilo que estava impedindo de o Senhor reverter aquela igreja com poder e com autoridade. Lá em Tessalônica, Paulo estava dizendo: não abandone o Espírito Santo, porque enquanto Paulo estava naquela igreja, a igreja de Tessalônica era uma igreja, aleluia, que tinha novos convertidos, e nós sabemos que a igreja, aleluia, onde tem novos convertidos, é uma igreja que está vivendo o primeiro amor. Nos seus 6 primeiros meses, eles estão vivendo o primeiro amor, aleluia. E Paulo estava naquela igreja, irmão Públio, havia uma glória, havia um poder, aleluia, o poder de Deus era real e notório naquela igreja. Aquela igreja estava vivendo um Pentecoste. Paulo estava com aqueles irmãos, e ele, quando escreve Tessalônica, a preocupação de Paulo era que logo ele não estava mais lá na igreja, e ele diz: não instiga o Espírito Santo, vocês não abandonam o Espírito Santo pelas coisas do mundo, não deixe o fogo do Pentecoste se apagar, aleluia, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, aleluia, como disse Levítico. Não deixe esse fogo se apagar, não deixe a glória de Deus, aleluia, não abandone o Espírito Santo, porque com a partida de Paulo, aleluia, a igreja logo, aleluia, começaria a passar por momentos difíceis. Os falsos mestres se levantariam contra a igreja, e muitos deles corriam o risco de abandonar a igreja, de se esfriar diante da igreja do Senhor. Por isso que ele vai dizer: orai sem cessar, aleluia. Paulo está incentivando a igreja de Tessalônica: continue orando, continue buscando a presença do Senhor, porque a oração, igreja, é o oxigênio que mantém a alma aleluia, da igreja viva, é o oxigênio que mantém a alma do crente viva. Sem oração não há poder. Quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja busca, quanto mais a igreja está de joelho, mais poder ela recebe, mais poder Deus derrama dos céus, aleluia. Deus salva, Deus cura, Deus batiza no Espírito Santo, porque a igreja está orando, Deus liberta, aleluia, o mais vil pecador deste mundo, porque tem uma igreja orando. Por isso Paulo disse: orai sem cessar, para que a igreja não se esfrie, para que a igreja, aleluia, não abandone o Espírito Santo de Deus. Quanto mais a igreja ora, mais poder ela recebe. Agora, quanto menos a igreja ora, menos poder ela recebe dos céus.
Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, experiência pentecostal nos dias atuais. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, aleluia, ele incentivou a igreja de Éfeso a ser cheia do Espírito Santo, mas ele também incentivou a igreja de Tessalônica a manter-se, aleluia, firme e fiel diante do Espírito Santo de Deus. Aleluia, e como diz a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos estavam esperando a promessa do Senhor. Estava acontecendo o Pentecoste, e Jesus disse: não muito depois desses dias vocês hão de receber a promessa. A palavra do Senhor diz que foram 500 irmãos, aleluia, que estavam reunidos, buscando a promessa do Senhor, e de repente começa a se levantar os levantes, vem as lutas, vem os levantes, e aqueles irmãos começaram a desistir de buscar ao Senhor. Foram se passando os dias e nada de cumprir-se a promessa. Os irmãos foram abandonando, alguns foram se esfriando, foram saindo, aleluia, desistindo da promessa. Aleluia, você tem promessa de Deus na tua vida, não desista da promessa do Senhor. Embora venham os levantes, embora venham as lutas, embora venham as enfermidades, mas não desista, espere com paciência no Senhor, espere que vai se cumprir a promessa. Aqueles 500 irmãos tinham promessa, mas foram desistindo, foi ficando só apenas 120 irmãos, e eles estavam lá firmes e constantes, esperando a promessa. Aleluia, imagina aqueles irmãos reunidos, louvando, adorando, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Não sabia quando ia acontecer, mas estavam lá firmes. De repente, como diz o capítulo de número 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estava prestes a acontecer, aleluia, a promessa do Senhor, aleluia, a qual ele havia profetizado. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu o lugar em que eles estavam, encheu aquela casa. Estava se cumprindo a promessa de Joel, e o que Jesus havia dito: espere a promessa dos céus, aleluia, como ele disse, e há de ser que derramarei, aleluia, a promessa do Senhor, como ele disse lá no Lucas 24:49, aleluia, ele diz na sua palavra: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, aleluia, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revertidos de poder. Aqueles 120 irmãos receberam o poder e a autoridade de Deus sobre as suas vidas, e eles foram revertidos e cheios do poder e da glória de Deus sobre as suas vidas. Agora sim, eles estavam prontos para serem testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eles estavam prontos para sair, aleluia, levando as boas novas da salvação do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Experiência pentecostal nos últimos dias, e nós vamos ver, irmãos, aleluia, a experiência pentecostal nos últimos dias na vida daqueles homens. Primeiro foi Pedro, um Pedro antes do Pentecoste e um Pedro depois do Pentecoste. Nós vimos um Pedro, aleluia, que era um homem explosivo, um homem que não levava desaforo para casa, era um Pedro que não havia ainda experimentado o poder de Deus na sua vida, mas no Pentecoste nós vemos um novo Pedro, nós vemos um Pedro transformado, um Pedro regenerado pelo Espírito Santo. Antes um Pedro que cortava a orelha de soldado, mas no Pentecoste um Pedro que se levanta e diz: varão galileus, aleluia. Pedro se levanta como um doutor, aleluia. Pedro se levanta manso e humilde dizendo: varões galileus, esses homens não estão embriagados, esses homens não estão bêbados, aqui está se cumprindo a promessa que
Joel havia profetizado, que ele tinha dito: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. A promessa do Pentecoste aconteceu na vida daqueles irmãos, e nesses últimos dias vai acontecer na minha e na tua vida, para que a igreja possa viver o avivamento pentecostal, aleluia, nos dias atuais como no princípio. Crentes cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo, assim como foi com Pedro. Pedro era tão ousado por Deus, que aquelas pessoas criam tanto, aleluia, no poder do Espírito Santo, aleluia, na vida de Pedro, que eles levavam os enfermos e colocavam à beira de caminhos. Se a sombra de Pedro tocasse no enfermo, eles criam que aquele enfermo seria curado, aleluia, como diz a palavra do Senhor. Pedro era homem ousado e cheio do poder e da autoridade de Deus. Eles estavam vivendo o Pentecoste. Lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro e João, aleluia, sendo ousado também pelo Espírito Santo de Deus diante daquele coxo, aleluia, quando eles disseram: nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, aleluia, nós te damos. Levanta-te e anda pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios do poder e eram ousados, aleluia, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja do Senhor é convidada para que nesses últimos dias possa viver o avivamento pentecostal, aleluia. A igreja está prestes a partir para a glória, mas ainda há tempo. Desses últimos dias nós vivemos o avivamento pentecostal, aleluia, no meio da igreja do Senhor, para que possamos sair por aí pregando a palavra do Senhor com poder e com autoridade, aleluia. Para onde chegarmos, impomos a mão sobre os enfermos e o Senhor operar o milagre, aleluia. Se tiver alguém possesso, aleluia, impomos as mãos e o Espírito Santo vai nos dar poder e autoridade para que bata em retirada, aleluia. A experiência pentecostal nos últimos dias é para mim e para você, igreja do Senhor, que quer viver a experiência pentecostal desses últimos dias. Nós vamos ver, irmãos, aleluia, 2 diáconos que destacaram-se, aleluia, na igreja primitiva, homens cheios do Espírito Santo. Filipe foi um, aleluia, e a palavra de Deus diz que Estevão foi outro, que foi cheio do Espírito Santo. E Atos 7:55 adiante, comprova para mim e para você que Estevão, quando estava prestes a ser martirizado, ele olhou para os céus e viu Jesus que estava à direita de Deus, e ele disse: eis que vejo os céus abertos, os céus estão abertos sobre esta casa, aleluia. E se os céus estão abertos sobre esta casa, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu clamor, a tua súplica, aquilo que você tem apresentado, porque os céus estão abertos sobre esta casa. A tua enfermidade não é nada diante de Deus, o teu problema não é nada diante do Senhor, porque, aleluia, os céus estão abertos sobre esta casa e o Senhor está ouvindo o meu e o teu clamor.